Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos fazer aqui os exercícios do capítulo 1 de Química 2, tá? Se você não viu a teoria, na descrição aqui o link, tenta ver a teoria antes, tá? Por favor. Os exercícios estão aqui, indicado naquele vídeo. Tá? Se você não tentou também fazer o exercício, tenta fazer antes, para ver se você está conseguindo fazer. Não adianta nada ver só eu resolver o exercício, tá? Tem que tentar sozinho, tem que quebrar a cabeça. Tá? Vou começar aqui, a questão 5 eu vou botar aqui na tela. Ele está dando 3 soluções de um sal X. Solução A, B e C. Solução A, 10 gramas de soluto em 50 gramas de água a 20 graus Celsius. Atenção com esse lance da temperatura que é importante. A, B, 20 gramas de soluto em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. E C, 60 gramas de soluto em 200 gramas de água a 50 graus Celsius. Ele deu uma curva de solubilidade. Essa curva de solubilidade é importante. Eu falei disso no vídeo da teoria. Por essa curva, você vai achar o coeficiente de solubilidade a cada temperatura. Tá? Lembrando que como essa é uma curva ascendente, é uma dissolução endotérmica, ou seja, absorção de energia. Tá? Determine o que deve ser observado em cada um dos sistemas, de acordo com a saturação e se há corpo de fundo ou não. O que ele quer aqui? Ele quer saber se a solução A, B ou C é saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo, supersaturada. Não é supersaturada, porque supersaturada é um caso à parte, quem viu o vídeo sabe. Tá? É a questão de você primeiro ter que estar numa temperatura mais alta e estar saturada e depois diminuir lentamente. Tá? Não vai ser nenhum desses casos aqui. Tá bom? Vamos começar então aqui, ó. Eu coloquei aqui um gráfico bem porco aqui, tá? Mas o gráfico está aqui. Tá? Só para a gente enxergar como determina o coeficiente de solubilidade a cada temperatura, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar assim, ó. Temperatura, coeficiente de solubilidade. Vou botar o Szinho de solubilidade, tá? 20 graus, 30 graus, 50 graus, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai pelo gráfico. Ó, 20 graus, você vem aqui e bate aqui, tá? Mais ou menos isso ali na figura, tá? Eu acredito que seja um pouquinho acima de 10, tá? Eu vou chutar uns 12, tá bom? Pode ser? Vou chutar 12 aqui. Significa que tem 12 gramas de soluto. Lembra, a solubilidade é o quê? Vendo ali em cima no eixo da solubilidade ali? Aqui em cima aqui tá assim. Solubilidade, gramas por 100 gramas de água. Tá? 100 gramas de aguinha. 30. 30 tá aqui. Deu mais ou menos no 20. Acho que é no 20 mesmo. Tá? 20 gramas em 100 gramas de água. 50. Ficou mais ou menos acima de 40. Eu vou chutar uns 43. Tá? Confia em mim, não vai fazer muita diferença se você botar 42, 40. Acho que não. Tá? Mas tenta ser sempre mais preciso, tá? Química 2 é matéria mais de exatas. Então, você viu o vídeo de Química 1 já, né? É orgânica, vai ser muita teoria, tá? Vamos continuar aqui. Questão 5, então, vamos começar a fazer. Vamos começar pela A, tá? Pela substância A. Substância A está dizendo que você tem 10 gramas de soluto em 50 gramas de solução, tá bom? Isso a 20 graus Celsius. Quem é o coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius? É o 12, não é? Guarda essa informação. O que você vai fazer? Regrinha de 3. Só que é o seguinte, aquele 12 gramas ali está em 100 gramas de água. Você tem que igualar o número de gramas de água para comparar, tá bom? Como assim, João? É o seguinte, ou você pode usar o coeficiente de solubilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele é 12 gramas em 100 gramas de água, não é? 12 gramas de soluto. Como aqui só tem 50 gramas
de água, né? Eu botei solução aqui, mas é de água, tá? Então eu vou botar 50 gramas de água aqui e vou fazer uma regrinha de 3, tudo bem? Não está dividindo por 2 aqui? Vou dividir por 2 aqui também. 12 dividido por 2, 6. Significa que para ter um coeficiente de solubilidade, tem que ter 6 gramas de água em 50. Tá? Só que tem 10. Tem mais. Se tem mais, vai formar precipitado. Tá bom? É basicamente assim. Se eu tenho 50 gramas de água, esses 50 gramas de água só consegue solubilizar quanto? 6. Por causa do coeficiente de solubilidade, né? Então eu só consigo solubilizar 6. Se eu tenho mais de 6, o que vai acontecer? Vai formar corpo de fundo, vai formar 4 gramas de corpo de fundo. Né? 6 vão solubilizar e o resto, corpo de fundo. Então na solução A, você já pode botar aí saturada com corpo de fundo. Tá bom? Dava para fazer, falei antes que dava para fazer por aqui. Dava. Vou fazer sem usar o coeficiente de solubilidade, só comparando. Aí nesse caso eu faria o quê? Usava essa relação, né? Tem 10 gramas de soluto para 50 gramas de água. Como eu vou comparar com o coeficiente de solubilidade, vou botar para 100. Xzinho. Tá? Se você fizer, agora eu estou multiplicando por 2. 20, né? Aí, ó, então significa que se tivesse 100 gramas aqui, ia 20 de soluto. Só que só pode 12. Tá vendo que tá a mais? Está acima. Acima forma corpo de fundo. Tá? Então, solução A, saturada com corpo de fundo. Tá bom? Vamos para B aqui. Deixa eu ver se eu consigo anotar em algum lugar aqui. A, saturada heterogênea, tá? Ou saturada com corpo de fundo. Numa prova, eu vou aceitar as duas, tá? Heterogênea. Tá bom? Vamos para B aqui. A questão grandinha. Até para a gente tentar pegar aqui a questão legal. Na B, ele está falando assim: 20 gramas de soluto em 100 de água, não é? Vamos ver a 30 graus, né? A 30 graus. 30 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade dele é 20. 20 gramas em 100 gramas de água, né? É a mesma coisa, né? Ou seja, vai solubilizar tudo? Vai. A água ainda consegue solubilizar? Não. Porque está exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, que é esse Szinho aqui. Tá bom? Quando está igual, é saturada? É. Como o corpo de fundo? Não. Então você vai olhar para a solução, parece que só tem água ali, porque está tudo dissolvido. Mas se você tacasse mais um pouquinho de sal, ia formar corpo de fundo. Saturada homogênea nesse caso, tá? Ficou fácil, não precisa nem fazer conta. Beleza. B. Saturada homogênea. Tá? Vamos para C. A C está te dando que informação? 60 gramas de soluto em 100 de água, em 200 de água, né? Tá difícil sair aqui 200 gramas de água. Tá bom? Uma divisória ali. Bom, eu posso fazer de dois jeitos. Ou eu faço pelo coeficiente de solubilidade, ou eu faço pela relação aqui. Mas eu tenho que igualar sempre o quê? A grama de água. Tá? Por exemplo, se eu começar por aqui, eu tenho 60 gramas de soluto em 200 gramas de água, né? Ali está dizendo que é 43 gramas para 100 gramas de água. Ou seja, a cada 100 gramas de água, ele solubiliza 43 de soluto.
vou igualar a massa da água para saber quanto tem de proporção aqui, ó. Dividir por 2 significa que para cada 100 gramas de água tem 30 de soluto, né? Só que a 50 graus ele consegue solubilizar 43. Só tem 30. Significa o quê? Dá para botar mais soluto? Dá. Vai continuar solubilizando. Tá menor que o coeficiente de solubilidade, não é? Se está menor, é insaturada. Ele ainda consegue dissolver. Tá bom? Então, um detalhezinho. E não vai ter copo de fundo, né? Copo de fundo é só nesse caso aqui. Agora, poderia fazer o contrário, como eu fiz na letra A, de fazer pelo coeficiente de solubilidade? Posso. Tanto faz. O que importa é você igualar sempre a massa da água. Tá? Aqui, ó, eu igualei do 200 para o 100, né? Mas eu vou pegar esse cara e vou igualar para 200 aqui, ó. Vou começar pelo coeficiente de solubilidade. Faz o que ficar melhor para você, tá? Mas tenta fazer de um jeito. Eu estou mostrando os dois para vocês terem saída também, né? Olha aqui, ó. Peguei o coeficiente de solubilidade. 43 gramas. Eu prefiro pegar pelo coeficiente de solubilidade sempre, tá, gente? Eu sempre gosto de usar o coeficiente de solubilidade para comparar. Tá? Ou seja, desse jeito que eu vou fazer agora. Ó, peguei o coeficiente de solubilidade. Igual a massa da água. Tem 200 gramas de água, né? Vizinho. Multipliquei por 2, multipliquei por 2. Vai dar 86 aqui. Significa o que isso? Que em 200 gramas de água, ele solubiliza. Sempre que tu usar o coeficiente de solubilidade, tem que ter esse pensamento o quê? Que a massa da água, a massa que tu achar aqui de soluto é o quanto ele consegue solubilizar no máximo. Esses 200 gramas de água solubilizam 86 gramas de soluto. Nesses 200 gramas só tem 60, tem menos, não tem? Então dá para solubilizar mais, insaturado. Tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos fazer a questão 6. Questão 6 é uma questão teórica, tá? Ele deu esse gráfico aqui, mas eu vou botar o gráfico decente mesmo aqui, tá? E aí ele está fazendo 5 afirmações aqui, tá? Olhando sem nem olhar ali, vamos analisar um pouco o gráfico, tá bom? Aqui é a curva do brometo de potássio, KBr, e aqui do cloreto de potássio, KCl. Tá? Você tá vendo que as duas estão aqui? Aqui é a solubilidade, né? Aqui é a temperatura. Ao longo que eu aumento a temperatura, a solubilidade também está aumentando. Não é um gráfico crescente? Tudo bem, então ele é ascendente. Se é ascendente, ela é endotérmica. Então eu vou botar os dois casos aqui. Curva ascendente. Vou botar direito. Curva ascendente. Endotérmica. Tá? Se tivesse uma comparação entre os dois, o KBr ele tem um coeficiente de solubilidade maior do que o KCl, né? Maior ali, né? Então consegue dissolver mais sal. Tá bom. Vamos lá, letra A. Afirmação da letra A. A curva do KCl é descendente. Não, né? Não está descendo. B. À medida que a temperatura aumenta, temperatura aumentando, a solubilidade do KCl diminui. Não, né? Conforme a temperatura está aumentando, o KCl está o quê? Aumentando também. É ascendente, lembra? Também não. Solubilidade do KBr é maior do que a do KCl. É o que eu falei. Sim. Olha as duas últimas aqui. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade do KBr. Não. Quanto menor a temperatura do KBr, diminui, né? E o KCl apresenta solubilização isotérmica. Não. Os dois casos, como são ascendentes, é endotérmica. Tá? Ou seja, a letra C mesmo. Vamos para a próxima. Questão 11. Questão 11 está falando da curva de solubilidade do cloreto de amônio, esse NH4Cl ali, é apresentado a seguir. Bom, então a curva, até a curva, vou colocar aqui ou aqui, não sei ainda, vou colocar em algum lugar. Tá. Aí ele falou que preparou uma solução de 270 gramas de soluto, que é o cloreto de amônio, em 500 gramas de água,
primeiramente a 70 graus Celsius, depois resfriou até 30. Ele quer quanto nesse processo de resfriamento formou de corpo de fundo. Tá? Primeiramente, eu tenho que ver como estava a solução a 70 graus Celsius. Se ela era insaturada, se ela é saturada sem precipitado, se ela é saturada com corpo de fundo. Por quê? Se a 70 graus Celsius já tiver corpo de fundo, eu tenho que desconsiderar essa massa que já estava de corpo de fundo antes, tá? Muito bem. Então vamos fazer aqui a 70 graus Celsius. Olhando no gráfico, o coeficiente de solubilidade dele, tá? Se você viu a 70 graus Celsius, ele está batendo exatamente no 60 de solubilidade, tá? O coeficiente de solubilidade dele é 60. Ok? Tá. E aí a gente vai comparar para ver se tem ou não corpo de fundo, tá, gente? Vou fazer o que aqui? Vamos usar o coeficiente de solubilidade. 60 gramas de água, dissoluto, 100 gramas de água. Só que eu lembro, para sempre você igualar a massa da água. Tem 500 gramas de água na nossa soluçãozinha, né? Aqui X. Multipliquei por 5, 60 vezes 5, 300. 300 significa que 500 gramas de água a 70 graus Celsius solubiliza 300 gramas. Bom, solubiliza 300 gramas. Menos do que isso aqui, tem 270, não é? Significa que está tudo dissolvido. Ou seja, a 70 graus Celsius, essa solução aqui é insaturada. Eu vou botar aqui, desse lado aqui, ó. Vou botar em vermelhinho. Ela está insaturada. Essa informação é importante porque quando a gente for resfriar, provavelmente vai formar corpo de fundo. Todo corpo de fundo que formar é desse resfriamento. Não tinha antes. Tá bom? Uma questão aqui. Muito bem, eu usei aqui 70 graus. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar a 30 graus. Vou dar o coeficiente a 30 graus. Tá? Vou ver quanto esses 500 gramas de água consegue solubilizar a 30 graus. Então vamos pegar aqui. 30 graus. Cadê? Solubilidade. Deixa eu ver aqui. Ó, 30 graus aqui, batendo no 40 a solubilidade, tá? Eu tô fazendo aquele joguinho de... fazendo aquele joguinho assim, né? O gráfico tá assim, né? Tô fazendo assim, aí tá batendo aqui, tá, gente? É assim que eu achei a solubilidade de 70 graus Celsius, agora do 30. 40. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou ver quanto de água, quanto esses 500 gramas de água consegue solubilizar. Então eu vou pegar o coeficiente de solubilidade, fazer uma regrinha de 3. Coloca aqui. Não, multipliquei por 5. Multipliquei por 5. Significa o quê? Que 5 vezes 40 é 200. Qual é a nossa informação importante aqui no caso? Vou botar aqui de NH4Cl, que é o nosso soluto. Significa o quê? Que quando resfriou a 30 graus, esses 500 gramas de água só consegue solubilizar 200. Né? Só que eu tinha quanto de soluto lá? 270, né? Ou seja, 70 gramas vão para baixo. É só fazer 270 menos 200. 200 é o máximo que ele consegue solubilizar, ficar invisível para a gente a olho nu. Mas 70 gramas vai para corpo de fundo. Resposta é isso que ele quer. 70. Tem essa opção aqui? Deixa eu ver aqui. Letra C de novo. Resposta 70 gramas de cloreto. Letra C. Tá bom? Tem que ter esse raciocínio, tá, gente? Vê isso. O coeficiente de solubilidade ele sempre vai te dizer o máximo que a água consegue dissolver naquela temperatura. Tá? Sempre tem isso na mente para não errar. Tá? Vamos para a questão 13 agora. Questão 13, tá?
Considere o seguinte gráfico referente ao coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio, que é esse KNO3 aqui, tá? Em água em função da temperatura. Ele deu a curva de solubilidade igual as outras questões, tá? Nem vou botar mais a curva de solubilidade aqui, vocês já estão sabendo, e eu vou botar aqui na imagem. Aí, deixa eu ler aqui, ao adicionar em um recipiente 40 gramas de nitrato de potássio e 50 de água a 40 graus Celsius, ele está querendo que você avalie o que está acontecendo, tá bom? Primeira coisa, a gente vai avaliar se essa solução aqui nessas informações está saturada ou insaturada, tá bom? Primeira coisa. Então, vamos no gráfico, olha para o gráfico, vê a 40 graus Celsius qual é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio, tá bom? Quanto vale o nosso S? Eu estou olhando aqui, 40 graus Celsius está batendo exatamente nos 60 gramas de solubilidade, tá bom? Então, esse é o nosso coeficiente de solubilidade. 60 gramas de soluto por 100 gramas de água. Tá? Com isso, a gente já vai saber a classificação. Como? Vou pegar o coeficiente de solubilidade, depois vou fazer uma regra de 3 igualando com a massa da água que está aqui. E eu vou saber quanto esses 50 gramas de água aqui consegue dissolver. Tá bom? Então, ó, vou pegar aqui 60 gramas de soluto do KNO3, né? 100 gramas de água. Como são 50 gramas de água, Xzinho. Dividir por 2. 30, né? Vamos interpretar de novo isso. Significa que a 40 graus Celsius, 50 gramas de água consegue dissolver 30 de soluto. Mais que 30 ou menos que 30? Mais, né? Se tem mais, vai ter corpo de fundo. Vou botar até assim, ó. Tem mais. Significa que ela é uma solução saturada com corpo de fundo. Quanto de corpo de fundo teria? Vamos lá. Quanto de corpo de fundo teria? Solubilizou 30, né? Se tem 40, diminui em 10 gramas de corpo de fundo aqui. Tá bom? De corpo de fundo. Vamos ver se é isso que ele está perguntando aqui, falando aqui nas informações. Vamos ver. Letra A. Apenas parte do sólido se dissolverá. Correto. Permanecendo aproximadamente 20 gramas de corpo de fundo. Não. 10 gramas de corpo de fundo. Né? Apenas parte do sólido se dissolverá. Permanecendo aproximadamente 10 gramas de corpo de fundo no recipiente. É essa, letra B. Vamos ler as outras. C. Tem-se uma solução insaturada. Não, insaturada se tivesse o quê? Menos de 30 gramas aqui, né? Não é o caso. O resfriamento dessa solução não variará a quantidade de soluto dissolvido. Claro que vai variar. A curva ascendente, no caso, né? Conforme eu estou aumentando a temperatura, a solubilidade aumenta. Eu estou diminuindo a temperatura, a solubilidade diminui. O aquecimento dessa solução em um sistema aberto não modificará a quantidade de entrada. Claro que vai, né? Eu estou aquecendo, estou aumentando a temperatura. Ou seja, resposta letra B. Okay? Vamos para a saideira, questão 15. Questão 15, olha só. Questão 15, como é teórica, eu vou fazer por aqui mesmo. Tá? Aí, ó, curvas de solubilidade, como é representadas no gráfico a seguir, descrevem como os coeficientes de solubilidade de substâncias químicas em determinado solvente variam em função da temperatura. Você está vendo aqui, ó, um monte de sais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o nitrato de amônio, esse NH4NO3 aqui, ó, tá vendo que ele tá crescendo pra caramba. Sacarose é um açúcar, né? Um glicídio. Aí aqui também o iodeto de sódio, NaOH, ACl e esse sulfato de césio. Você tá vendo? Tirando esse último aqui, ó, o sulfato de césio, todos os outros eles estão aumentando conforme estou aumentando a temperatura, né? Então,
Todos esses aqui são ascendentes, são absorção endotérmica. No caso do sulfeto de césio, ele está descendo, né? Então, conforme eu estou aumentando a temperatura, a solubilidade dele está diminuindo. É um caso de solução isotérmica. Tá? Com isso, eu acho que a gente já consegue matar. Tá? Mas vamos lá. Letra A. Todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose. Vamos colocar aqui, ó. NH4 e NO3 é sal, tá, gente? Nitrato de amônio. A sacarose realmente não é um sal, tá? É um açúcar, um glicerídeo. O iodeto de sódio, ele é um sal, NaI, metal e um ametal. Lembra que é um sal? Metal e um ametal. NaOH não é sal. NaOH, lembra que tem hidroxilo aqui no final? É uma base. A matéria lá do primeiro ano. Funções inorgânicas. Então, no caso da letra A, errado por causa disso, por causa do NaOH, tá? O resto é sal mesmo. Sal aqui KCl, sal também sulfato de césio, tá? B. O aumento da temperatura de 10 graus para 40 favorece a solubilização do sulfato de cério em água. A gente falou, quando aumenta a temperatura, a solubilidade desse sulfato aqui, ó, diminui, né? Não está aumentando a solubilidade. Então tá errado. Letra C. Nitrato de amônio, é esse cara aqui, tá? Nitrato de amônio é a substância mais solúvel a 10 graus Celsius. Vamos aqui, ó, 10 graus Celsius está aqui, né? A curva que tiver mais para cima é a mais solúvel, tá? Por exemplo, aqui é a menos solúvel. A mais solúvel é essa aqui. Essa curva não é do nitrato de amônio, é da sacarose. Então, a 10 graus Celsius, a mais solúvel é a sacarose. Tá bom? B. A dissolução do iodeto de sódio. Ó, o iodeto de sódio está aqui. A dissolução do iodeto de sódio em água é endotérmica. É aumentando, né? É endotérmica. A gente falou isso logo no início. Letra D é a resposta, tá, gente? Vou marcar aqui, letra D. Agora, deixa eu ver a última. 0 graus Celsius. 0 graus Celsius aqui no início, né? Todas as substâncias químicas são insolúveis em água. Mentira! Seria insolúvel se as curvas tivessem partido aqui do zero. Mas, ó, não. Por exemplo, aqui, ó. Sacarose a 0 graus Celsius. Ó, é solúvel pra caramba ainda. Tá? Ou seja, a resposta é a letra D. Ok? Por isso, por hoje é só, tá, gente? Veja depois o capítulo 2. Se não viu o capítulo 1 de Química 1, veja. Tá? Um abraço a todos, valeu!